Olá, você sabe o que acontece com um paciente diagnosticado em estado grave com a Covid-19? Ele vai precisar ser internado numa UTI, por exemplo? Se for internado, vai precisar de um respirador mecânico? Vale destacar que o Brasil possui hoje 65 mil respiradores, um número considerado insuficiente. Na última parte da nossa entrevista com a infectologista Carolina Ali, ela tira essas e outras dúvidas. Confira. Há casos leves, né, moderados e graves da Covid-19. Então, nem todo caso grave, ele precisa de ir para a UTI com respirador mecânico? Exatamente, nem todo caso grave vai precisar, os casos graves vão necessitar de internação ou de uma observação numa unidade de saúde, né? Mas nem todos eles vão para uma minoria, em torno aí, né, de 5% dos infectados é que vão necessitar de UTI. E mesmo indo para UTI, nem todos vão precisar do respirador. Ah, essa era a Tá? dúvida. Sim. Talvez, né, ir à UTI geralmente indica a necessidade de um suporte ventilatório melhor, tá? Mas é possível que o paciente ainda vá para a UTI só para uma monitorização mais de perto, tá? Mas ele pode não necessitar de ventilação. Uma coisa não está necessariamente associada à outra, né? Foi para a UTI, precisa de respirador mecânico. Não. Tá. E os casos graves, eles são, como critério de síndrome respiratória aguda grave, ele é muito amplo, né? Então, os pacientes, eles podem necessitar de internação apenas para uma observação, né? Para um suporte de oxigênio, ou para que a gente consiga realizar exames bioquímicos de uma forma mais ágil, tá? Então, não necessariamente, quando a gente coloca o grave aí, né, nesse termo, não necessariamente esse paciente está grave, né? É mais uma definição operacional que a gente utiliza. E aí, ainda falando sobre os respiradores mecânicos, a gente vê alguns termos, igual ventiladores mecânicos, respiradores pulmonares, é tudo a mesma coisa? Sim, em geral, né, existem modelos diferentes, modelos que oferecem ventilação não invasiva, mas em geral, quando nós estamos falando de respirador, de ventilador, trata-se, né, de um aparelho que tem a capacidade de injetar sob pressão o ar dentro dos pulmões desse indivíduo, né, é o ventilador mecânico. Ele respira, né? Seria assim, ele respira para a pessoa, né? Exatamente, ele faz a respiração, a troca gasosa, ele vai levar um aporte de oxigênio sob pressão, né? Geralmente esse paciente está sedado, né? Ele está sedado profundamente, porque aí na sedação ele perde o movimento respiratório e o ventilador mecânico faz esse papel. Sim, aí em torno de quantos dias com respirador um paciente precisaria? Nos casos aí de Covid, né, a média de tempo de necessidade do respirador seria em torno de 7, 10 dias, né? Se pegarmos pacientes com as comorbidades, né, geralmente ele precisa de um tempo de ventilação mecânica maior, tá? Em torno aí de uns 14 dias, mas isso não é regra, né? Isso vai depender de cada indivíduo, isso vai depender das condições pulmonares prévias desse indivíduo, né? Então, isso não é regra, mas em média aí em torno de 7, 10 dias de ventilação mecânica. A Fiocruz aponta numa pesquisa uma propagação muito rápida do vírus nos municípios menores. O novo coronavírus ele já está presente em quase 80% dos municípios entre 50 e 100 mil habitantes. No caso, né, Ouro Preto, Mariana estaria dentro dessa pesquisa aí. Quais as possíveis consequências disso? A disseminação, né, no interior e nas capitais, eu acho que como eu disse antes, é inevitável. A gente, em momento algum, falou em bloquear, imaginou que esses casos não fossem acontecer, né? O atendimento no interior, o número de casos no interior, eles acabam impactando nas cidades que têm uma estrutura melhor, né, que tem uma
um hospital e que tem unidade de terapia intensiva, UTIs, né? Então, isso tem que ser pensado na gestão, né? Porque quando a gente está falando, igual o caso de Ouro Preto, quando eu estou falando de Ouro Preto, dos leitos de UTI de Ouro Preto, eu tenho que lembrar que eles atendem a toda uma região, né? Então, a propagação do vírus nas cidades menores, né, que geralmente não tem UTI e às vezes nem hospital, é uma questão preocupante, sim, que tem que ser levada em conta nesse planejamento aí do número de leitos. Sim, no caso, como a senhora disse, se for preciso, esse atendimento será feito na capital, né? Será levado para as grandes cidades, esse paciente que precisar de leito, né? Sim, sim. A saúde, ela funciona em rede, né? Então, existe uma central de regulação de leitos, né? Em que isso tudo é conversado. Se os leitos da região, eles são esgotados, existem outras possibilidades, né? Um último recurso seria, inclusive, o Estado comprar leitos de hospitais particulares, tá? Isso aí seria um último recurso. Então, é claro que a gente tem que pensar nessa resolutividade aqui da microrregião, né? Porque nós somos autossuficientes em muitos tipos de atendimento, mas nós temos o amparo do Estado também. Sim, professora, há uma previsão para o pico da pandemia do novo coronavírus aqui na região? Os cálculos matemáticos, né, fazem projeções desde do começo da pandemia, né? E só que esses cálculos, eles geralmente não levam em conta a questão do isolamento social, né? Então, eu não tenho como quantificar isso se um município, as pessoas estão seguindo mais rigorosamente o isolamento, em outro não estão, eu não consigo colocar isso dentro de uma projeção, né? A gente tem visto, como eu te falei, aqui os casos de Minas Gerais, a gente tem havido esses casos dobram a cada 12 dias, tá? E nós temos aí também a chegada do inverno, a chegada de outras doenças respiratórias, né? Então, a gente acredita, sim, que isso vai aumentar, que nas próximas semanas a gente vai ter um número grande de casos. Agora, eu não apostaria, né, na data, até porque isso tem criado uma confiança negativa nas pessoas, né? Com essa especulação dos casos, não, o boom de casos vai acontecer em abril. Aí passou abril e isso não aconteceu. As pessoas têm ficado corajosas, isso tem servido para incentivar a circulação das pessoas, né? Então, eu acho que esse pico vai acontecer, né? Eu acho que nós estamos numa calmaria aí, mas que é possível, né, que esses casos aí ainda aumentem. Fica aí, então, o alerta, o recado. Queria agradecer a senhora pela participação, por tirar essas dúvidas da gente. Foi muito importante, né? Porque às vezes as pessoas erram também porque não sabem o que fazer, como proceder. Então, assim, muito importante a gente conseguir tirar essas dúvidas com alguém que entende. Obrigada e estou sempre às ordens. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.